Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a nomeação dos 2 juízes para o TSE que o Lula fez ontem, né? Vocês lembram, isso é o que isso que o Alexandre de Moraes estava esperando para tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Na composição anterior, como haviam 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro e, na verdade, não tem crime nenhum para tornar o Bolsonaro inelegível, o Alexandre de Moraes achava que não ia conseguir isso. Agora ele acha que consegue com esses ministros indicados pelo Lula. Mas o que está chamando mais atenção da história é que Lula escolheu 2 homens. Não pode, atrasou, sacaneou as feministas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por desempregado do Estadistão, porém ANCAP, atropelei o Peter no GTA 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o STF definiu como é que funciona esse negócio do TSE. O TSE tem 7 ministros, são 3 do STF, 2 do STJ, esses o Lula não tem o que dizer, e tem mais 2 que são advogados escolhidos a partir de uma lista quádruple criada pelo STF. Então o STF escolhe 4 nomes de 4 advogados, pode ser qualquer advogado, podia ser eu, não podia ser eu, porque não ia me escolher, mas enfim. Escolhe 4 advogados qualquer, e aí o Lula escolhe 2 desses 4 e eles ganham o cargo lá no TSE, né? E aí o que que fez? O TSE escolheu uma lista equalizada, né? 2 homens e 2 mulheres, o André Ramos Tavares, Daniela Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques. Um desses caras aqui, se não me engano, é o Floriano, tá? Eu não tenho certeza não. Um deles era benzido pelo Alexandre de Moraes, era a indicação do Alexandre de Moraes. Aí, ou seja, esse ganhou a vaga. O Lula não ia ter coragem de tirar a vaga do cara do Alexandre de Moraes. Mas havia a expectativa por parte das feministas que a outra vaga ficasse com uma das mulheres, né? Para equilibrar, né? Para dar a igualdade social, a igualdade de gênero e coisa e tal, que a esquerda prega tanto, né? Só que, pô, vocês sabem, né? Essas coisas todas que a esquerda adora falar, né? Igualdade de gênero, racismo, não sei o que lá, não sei o que... Tudo isso é só conversa para a esquerda, é só para conseguir seu voto. Depois que eles estão na foda-se você, foda-se ecologia, foda-se meio ambiente, foda-se igualdade de gênero, foda-se essa porra toda, eles não estão nem aí. O Lula não tá nem aí para essas coisas, isso é só conversa. Essa coisa toda da esquerda, a esquerda é só conversa, não querem nada com nada. Não é à toa que eles escolhem as pautas sendo aquelas que simplesmente são mais fáceis do povo entender e ficar do lado, né? Se o cara tem que pensar um pouquinho para entender que, caramba, olha só, direito trabalhista tem um problema, porque acaba prejudicando o empregado por outro lado. Aí o cara, né, é difícil de entender, as pessoas não entendem, então a esquerda vai para a coisa mais fácil. Enfim, nessas coisas todas, isso daí é o que se tem, né? Enfim, o TSE mandou, desculpa, o STF mandou a lista quádrupla, né? Os 4 nomes para o Lula, e o Lula escolheu justamente o André Tavares e o Floriano de Azevedo Marques, né? Então, os 2 homens que tinham na lista. Ignorou as 2 mulheres que tinham na lista, escolheu os 2 homens que tinham na lista. E aí já ficou muita gente chateada até aqui. Lula ignora a pressão e escolhe 2 homens para vagas do TSE. Pressão, esse pessoal tá achando que o Lula tá cagando pra essas pautas. Essas pautas é só de eleição, gente. Ele fala essas coisas só na eleição. Ele tá cagando pra mulher, pra negro, pra indígena, pra meio ambiente. Isso aí é só pra eleição, pra ganhar voto, pô. Vocês sabem disso, caramba. Enfim, realmente chega a ser engraçado isso, né? Mas, de novo, escolheu esses 2. Qual foi a lógica de escolha? Como eu falei, um deles era amigo do Alexandre de Moraes, né? Então esse já estava decidido já. O Lula não teria coragem de ir contra o cara que botou ele na presidência, né? Agora, fora isso, o outro, ele escolheu, preferiu o homem também, certamente aí que está a grande questão, né? A esquerda, a mídia aqui, tá todo mundo dando como certo que o critério de escolha do Lula foi justamente que ele quer o pessoal para deixar Bolsonaro inelegível. Ele quer Bolsonaro inelegível de qualquer jeito. Eu não sei não, tá? Eu acho que o Lula prefere que Bolsonaro não fique inelegível, eu já falei isso para vocês. Essa ideia de que para o Lula é melhor tornar o Bolsonaro inelegível meio que não conta não, porque o Lula sabe que a melhor chance que ele tem de ganhar em 2026 é se for contra Bolsonaro. Se for contra qualquer outra pessoa, ele tem menos chance de ganhar
em 2026, né? Então, no final das contas, ele prefere deixar Bolsonaro elegível. E, além disso, tem aquele efeito que eu já falei para vocês, que muita gente do pessoal isentão que apoiou o Lula no início, ainda tem um pessoal que ainda fica assim, não, é melhor deixar o Lula lá, porque se tirar o Lula agora, vai voltar o Bolsonaro. Então eu prefiro deixar o Lula lá e deixa quieto, né? No momento que Bolsonaro estiver inelegível, essa turma automaticamente, e essa turma inclui Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin, essa turma toda automaticamente passa a não ver impedimento nenhum em bater no Lula. E aí, meu amigo, o Lula já está caindo de podre antes disso. No momento que essa turma toda, que é a isentosfera, que apoiou o Lula, que fez o L e coisa e tal, perceber que não precisa mais apoiar o Lula, que não tem mais o receio de Bolsonaro, meu amigo, eu sinceramente acho que o Lula não dura muito tempo depois disso. Então, ao contrário, eu acho que o Lula deve ter conversado com esse pessoal aqui justamente no sentido contrário. Ele não quer a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Estão falando aqui não que vai tornar Bolsonaro inelegível e não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho que ele não quer isso não, eu acho que no final das contas ele prefere não tornar. Vamos ver, porque na verdade aqui o que você tem é uma queda de braço. Você tem de um lado o Alexandre de Moraes, que claramente quer tornar Bolsonaro inelegível. Ele é da turma, da elite aristocrática de Brasília, que eu falei para vocês, esse pessoal pegou o Lula, ressuscitou o Lula do mundo dos mortos políticos, justamente porque viu nele a única alternativa de tirar Bolsonaro. Nenhum outro candidato tirava Bolsonaro. Então eles ressuscitaram o Lula para fazer isso. Só que eles não gostam do Lula também não. Esse pessoal não ama de amores o Lula não. Então no final das contas, o mais provável é que eles estejam esperando apenas o Bolsonaro ficar inelegível para dar o golpe final e tirar o Lula da jogada. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão mandar matar o Lula? Se eles vão dar um jeito do Lula renunciar, né? Porque não é difícil, né? É só falar pro Lula, olha só, se você não renunciar, a gente prende você de novo. Então ele renuncia. Ou se eles vão fazer um impeachment, como que eles vão fazer para tirar o Lula, eu não sei. Mas a minha visão é que no momento que Bolsonaro se tornar inelegível, aparece um alvo na testa do Lula, assim. O Lula vai ficar andando com um alvo, assim. Sabe aqueles alvos, assim, ó? Eu, se fosse o Lula, tomava cuidado com isso, não é brincadeira, não. O que mantém o Lula vivo politicamente é o fato de que muita gente ainda tem medo que se tirar o Lula, volta Bolsonaro. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Enfim, entraram esses dois outros aqui, que certamente são pró-Lula, certamente, mas na questão do voto contra Bolsonaro é que eu não sei. Se eles forem pró-Lula mesmo, eles vão votar contra a inelegibilidade do Bolsonaro. Se eles forem pró-Alexandre de Moraes, eles vão votar a favor do impeachment, da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já falei para vocês, eu estou muito tranquilo com isso, eu acho que não tem motivo nenhum para tornar o Bolsonaro inelegível, mas vocês viram com o Deltan Dallagnol, né? Motivo é o que menos importa, né? O que importa é só o TSE querer alguma coisa diferente, coisa e tal. E aliás, diga-se de passagem, até o próprio governo já está admitindo que a jogadinha de tornar o Deltan inelegível foi justamente pela vaga do STF, né? Lembra? Vocês ouviram primeiro eu falando, ninguém estava falando disso. Eu falei aqui no meu canal que, olha só, certamente o Benedito Gonçalves está querendo a vaga no STF e com isso o Lula falou com ele que o custo dessa vaga era tirar o Deltan Dallagnol e talvez até o Moro também, não sei não, talvez tenha mais custo nessa história. Provavelmente o Benedito Gonçalves não vai ser para essa primeira vaga que já está aberta, vai ser para a segunda vaga que ainda vai abrir quando sair a Rosa Weber ou a Carmen Lúcia, agora eu não sei, uma das duas, elas se aposentam agora no final do ano e aí abre outra vaga, deve ser essa vaga, a do Benedito Gonçalves, né? Enfim, é o que está se desenhando aqui com essa história. Olha que coisa, né? Vamos ver quem é que está mandando mesmo no país, se é o Lula ou se é o Alexandre de Moraes, quando tiver a votação da inelegibilidade do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final.